Olá, queridos alunos do terceiro ano da Instrução São Lucas, tudo bem com vocês? Dando continuidade então às nossas videoaulas com base no livro Com Jesus, dando seguimento sobre o assunto do batismo, que começamos a falar na semana passada, ou na aula anterior. Abram um livro de vocês e acompanhem na página 153. Aqui, rapidamente, dou uma lembrada nesse destaque aqui, nesse texto, que são os escritos de Martinho Lutero do Catecismo Menor, onde diz assim: segundo, que dá ou aproveita o batismo. O batismo, então, opera a remissão, o perdão dos pecados, livra da morte do diabo e dá salvação a quantos creem, conforme dizem as palavras e promessa de Deus. Quais são essas palavras e promessa de Deus? São as que nosso Senhor Jesus diz no último capítulo de Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Terceiro, pergunta: como pode a água fazer coisas tão grandes? A água, em verdade, não as faz, mas a palavra de Deus, que está unida à água, e a fé que confia nesta palavra de Deus, unida com a água. Pois sem a palavra de Deus, a água é simples água e não batismo. Mas com a palavra de Deus, a água é batismo. Isto é, água de vida, cheia de graça, e um lavar de renascimento no Espírito Santo, como diz Paulo na carta a Tito, no capítulo 3, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E também, quarto, a pergunta: o que significa este batizar com água? Significa que a velha natureza em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo ser humano, que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Onde está escrito isso? Paulo diz em Romanos capítulo 6, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então esse é o texto base do Catecismo Menor, onde então damos a explicação e o segmento da aula, né? Que começa fazendo essas questões que serão respondidas no decorrer desta aula. O batismo é uma cerimônia muito bonita, mas será que se batizar só... Deixa eu ler de novo aqui. O batismo é uma cerimônia muito bonita, mas será que se batiza só porque é bonito? Além disso, né, alguns falam que é um costume da igreja. Então tem que batizar. Por quê? Porque todo mundo batiza. E aí fica então essa simples ideia, né? Tem que batizar porque tem que batizar, ou porque é um costume, ou porque é bonito. Mas será que é só isso? A resposta então é não. Não. O batismo tem proveito e utilidade. A gente viu na aula anterior, e é importante lembrar aqui de novo, diante dessa pergunta, né, que nós batizamos primeiro porque Jesus ordenou. Tá? É um mandamento divino, é um sacramento, é uma ordem de Cristo. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é esta ordem divina. Então quando a gente leva alguém a ser batizado, a gente está cumprindo um mandamento, uma ordem, uma instituição de Deus, ordenada por Cristo. Tá?
Mas aí fica a pergunta, tá, batiza, aquele ato ali de colocar a água e dizer as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, e o que tem? A água tem esse poder? O que acontece? Então, isso ainda vale para nós hoje? O batismo tem alguma importância para nós hoje? Então, assim, essas questões serão colocadas e então vamos conversar a respeito disso. As bênçãos do batismo. Por que se insiste que crianças e adultos sejam batizadas? A gente já falou sobre isso na aula anterior, na lição 29, né? Mas então novamente enfatizamos, né, da ação de Deus que dá o perdão. Tem esse texto de Atos 2:38 que diz assim, eu vou ler aqui da Bíblia, né? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, a importância do batismo. Lembrando que esse é o contexto do texto de Atos capítulo 2, onde que tem a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, e logo ali, então, naquele momento, naquele dia, muitos são batizados. Então, se insiste de que todos sejam batizados, crianças e adultos, tá? Porque Jesus conseguiu o perdão dos pecados para todas as pessoas, com o seu sofrimento e morte. No batismo, o Espírito Santo dá. Você pode ver que está destacada ali aquela palavrinha. É uma ação de Deus, é Deus quem dá. Não depende de nós, ou não tem nada a ver conosco, a nossa ação, mas é uma ação de Deus, o Deus Espírito Santo, que dá à pessoa batizada perdão conquistado por Cristo. Então vejam só que o batismo não é só algo bonitinho, ou uma cerimônia, um costume. É algo que realmente é necessário e importante. Então no batismo o perdão se torna nosso. É dado por Deus para cada um de nós. Ainda lembramos que quando nascemos, trouxemos o pecado em nós. Falamos sobre isso, né? O pecado original que vem lá de Adão e Eva. Então o pecado está em nós. Essa tendência, né, de querermos fazer coisas que não são da vontade de Deus. Mas no batismo o Espírito Santo nos deu a fé em Jesus. De novo, está destacado ali a palavrinha deu, porque é Deus, o Deus Espírito Santo, que nos dá a fé em Jesus e nos torna seus filhos. No texto de Marcos 16:16, mencionado já ali na explicação de Martim Lutero, diz que quando recebemos o perdão dos pecados no batismo, também recebemos a certeza da eterna salvação. Então, tendo perdão dos pecados, temos também vida e salvação eterna. Então, vejam só a importância do batismo. Mesmo que ele tenha sido realizado uma só vez, recordo que o batismo é aplicado uma vez só na vida, tá? Compartilho com vocês assim, uma curiosidade que aconteceu comigo certa vez. Chegou alguém que queria ser da igreja, né? E aí ele queria se batizar. Eu perguntei para ele se ele tinha, ele não era batizado, nunca tinha sido batizado. Aí ele falou que quando era criança, ele foi batizado na igreja católica. Mas depois, com o tempo, ele foi numa igreja e ali ele foi batizado, mas não gostou muito, mudou para uma outra igreja e foi batizado de novo. E agora, quando ele veio conversar comigo, se ele fosse batizado, seria pela 4ª vez. E na verdade, o batismo ordenado por Jesus, ele é realizado uma vez só na vida. Mas mesmo que tenha sido uma vez aplicado o batismo, ele é eficaz e vale para sempre, né? Então, nós não batizamos alguém que já é batizado.
A Bíblia, inclusive, no texto de 1 Coríntios, fala que é um só batismo, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Retornando então aqui, então no batismo recebemos 3 grandes presentes, bênçãos. E presente é assim, quando alguém dá um presente para nós, a gente agradece, dá graças a Deus. Então no batismo, então, nós recebemos esses presentes de Deus: perdão, vida e salvação. Então, às vezes a gente tem... quer dizer então que a água do batismo é milagrosa, tem um poder. Alguns, inclusive, infelizmente, de forma errada, usam, às vezes, o batismo de uma forma supersticiosa. E é água, simples água, tão somente água. O poder mesmo está na palavra de Deus. E não deve se brincar com isso, é algo sério. Então, o poder do batismo, para batizar, se usa água simples e comum. Né? Não sei se vocês estão ouvindo aí, até deu uma paradinha antes, né? Começou a chover aqui agora, né? Faz um tempão que não chove. Água simples, né? Que se usa no batismo. Né? Então, como pode, então, o batismo dar bênçãos tão grandes? De onde o batismo recebe este poder? O batismo recebe o poder de dar estas bênçãos por causa da palavra de Deus. Aquela palavra de Jesus, né, que também é mencionada no dia do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali está o poder de Deus, na palavra de Deus. Que é interessante a gente lembrar que lá na criação, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse e as coisas eram criadas. E é interessante que no batismo também, é a palavra de Deus, a palavra criadora que cria a fé, que dá o perdão, que dá a salvação. Então, esta palavra de Deus que é usada junto com a água, e por causa da fé que confia nesta palavra de Deus, esta que dá o poder. Aí temos aqui, para quem não entendeu ainda, está desenhado aqui, né? Então, olha só, nós temos aqui deste lado, né? A palavra de Deus é a mão que coloca o perdão na água. Essa é a palavra de Deus, é a mão de Deus. Né? E aí do outro lado, né, temos então a fé. Cadê? Aqui. A fé é a outra mão, né, que recebe o perdão que a palavra de Deus colocou na água. Então isso que acontece no batismo, da parte de Deus, né, por meio da palavra unida à água, ele dá o perdão, a fé. E por outro lado, na água do batismo unida à palavra, quem é batizado recebe esse presente, o perdão, vida e salvação. Seguindo para a página seguinte, aí nós temos aqui deixa eu aumentar aqui a imagem, um quadro, né, que tenta explicar para nós assim como é essa ação de Deus na nossa vida cristã, tá? E aqui está principalmente a explicação desse texto aqui, ó. Significa que a velha natureza em nós, por contrição e arrependimento diário, deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente um novo ser humano que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Então, esse quadro aqui quer explicar esta parte aí, né? Abri aqui no computador até para a gente ter um outro entendimento, né? Dessa simples imagem, assim, às vezes a gente enxerga no desenho, né? Uma pessoa assim, tem o diabinho que está ali tentando com as suas maldades, falando e tudo mais, né? E por outro lado também tem o lado bom, um anjinho querendo nos colocar no caminho certo, nos lembrar das coisas boas e assim como devemos agir.
Então, tendo em mente aquela imagem, essa explicação de Martinho Lutero, e sendo que o batismo, mesmo sendo realizado uma só vez na vida da pessoa, ela tem um efeito para sempre. E nos acompanha diariamente, nesse momento mesmo. Né? Às vezes, por exemplo, né? Vamos fazer a lição lá, ler no catecismo, fazer os exercícios que o pastor pediu, né? Olhar o videozinho, que é um videozinho de, no máximo, meia hora, né? 20 minutos, 20 e poucos minutos. Aí tem o diabinho que vai assim, o que aqui nós chamamos de velha natureza, né? A velha natureza, o V, o N, velha natureza. Ela vai dizer assim, não, vai fazer outra coisa, vai dormir, vai jogar, sei lá. Essa nossa velha natureza é inimiga de Deus. Nós nascemos com ela, né? Temos, então, essa inclinação em nosso coração de não querer fazer a vontade de Deus. Então, a velha natureza sempre quer fazer o pecado, o errado. Né? É aquela vozinha que diz, olha, né? Faz isso, faz aquilo errado, né? Não faz as coisas que Deus nos diz para fazer. Tá? E no dia a dia acontece uma luta, né? Acontece uma luta entre a velha natureza e a nova natureza. A nova natureza que é dada no batismo. Tá? Aqui então nós temos a nova natureza, que é perdoado por Deus, que é ter uma vida santificada, que é andar nos caminhos de Deus, que é ouvir a vozinha do lado bom, né, das coisas boas que Deus nos orienta na sua palavra. E na nossa vida vai ser assim. Olha só que interessante. Às vezes a velha natureza vai ser mais forte, né? Tá maior ali, né? Mais forte. Ela vai falar mais alto. E infelizmente nós vamos dar ouvidos. Né? Em outros momentos, aí a nova natureza está mais forte, né? Então, quando nós não cedemos às tentações, às coisas ruins, a fazer a coisa boa, a coisa certa, né? Ouvir a palavra de Deus. E assim é no decorrer da nossa vida. Tá? No batismo nós somos perdoados por Deus, mas ainda assim nós vamos seguir em frente, né? Sabendo que Deus vai nos perdoar, mas infelizmente muitas vezes nós vamos cair em tentação e a nossa velha natureza vai falar mais alto. Então, na hora da morte, acontece a sentença para a pessoa. O coração fica com um só coração. É a velha natureza ou a nova natureza para sempre. Voltando aqui um pouquinho, né? Então, herdamos o pecado e a corrupção de Adão e Eva. Dentro de nós está o desejo e a vontade de pecar. Isto é chamado de velha natureza. Pelo batismo, foi criada em nós a nova natureza, que é a nova vida espiritual, é um novo caminhar com Deus. Tá? Então, lembramos aqui nesse texto de Tito, até guardei aqui, deixa eu abrir na Bíblia, livro de Tito, está no Novo Testamento, né? Capítulo 3, onde diz assim: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por nós, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, uma referência então ao batismo, a ação do Espírito Santo, fazendo com que nascesse de novo nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida, uma nova vida, de acordo com a generosidade, o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por meio de Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Então essa é a nova natureza. O apóstolo Paulo também faz uma referência, né, dizendo que agora não sou mais eu quem vive, né? Em Cristo somos uma nova criatura, é Cristo que vive em nós e através de nós. Mas infelizmente o pecado continua em nós, né? Tem um termo bíblico, né? Aliás, um termo teológico que a gente usa assim, que ao mesmo tempo somos 100% totalmente pecadores, mas pelo batismo somos 100% totalmente salvos em Cristo Jesus. E durante o decorrer da nossa vida, essa dinâmica continua acontecendo, né? Nós nascemos com a velha natureza, pecadores, mas pelo batismo Deus nos tornou uma nova criatura e esta vive em constante luta durante toda a vida. Às vezes a velha natureza fala mais alto, às vezes a nova natureza fala mais alto, e até que chega o dia da nossa morte, que pela fé em Cristo se determina eternamente qual vai ser o nosso destino. Tem esse texto aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Deixa eu ver aqui, eu também separei, né, para a gente ler na Bíblia aqui. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, com Jesus, por termos morrido junto com Ele, com Jesus lá na cruz. Então, aí, na hora do batismo, lembramos a água. Aí pensemos assim, que somos afogados, né? A gente é mergulhado na água e morre afogado. E para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. E aí quando se ressurge debaixo da água, né? Sai e toma o fôlego, né? Assim no batismo também o apóstolo Paulo explica que ressuscitamos com Jesus no dia da ressurreição e somos uma nova criatura que vive uma nova vida, não uma vida conforme eu quero, como é a minha vontade, como eu bem desejo, mas sim conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra, a sua orientação, os seus mandamentos. E assim vivemos como uma nova criatura, tendo uma vida santificada pelo Espírito Santo. Daí vem a palavra santificada, né? Ouvindo a voz da palavra de Deus e seguindo as suas recomendações, os seus conselhos. Essa dinâmica aqui é muito interessante na nossa vida, né? E aí é interessante aqui nesse momento termos essa consciência, né? De que se eu quiser fazer a minha vontade sempre, olha, vai ser complicado. Seguir os meus pensamentos, as minhas decisões, a minha vontade, né? Em todos os momentos, né? Mas aí temos então em contrapartida a orientação de Deus. Por exemplo, a gente vai no culto, confessa os pecados a Deus, ou até mesmo em casa, né? Deus, eu fiz errado, me perdoa. Tá, e aí depois, como que segue a vida? Aí então surge uma nova criatura que segue a vontade de Deus, os seus conselhos, a sua palavra. E daí é importante ler a Bíblia, daí é importante ter uma vida de oração, né? E procurar viver essa vida, né? Essa nova vida, que é uma vida cheia de alegria, aliás, muito mais alegrias do que viver nesta velha natureza pecadora que nos traz muita dor, muito sofrimento, né? Essa nova criatura nos traz uma verdadeira alegria já nesta vida. Já lemos ali o texto de Romanos 6:4, né? Lembrando que então somos afogados com Cristo e assim morremos na cruz, mas quando ressurgimos da profundeza da água, ressuscitamos com Jesus e somos uma nova criatura. Então devemos nos lembrar cada dia
que pelo batismo fomos feitos novas criaturas, filhos de Deus. Devemos afogar a velha natureza cada dia pelo arrependimento dos pecados. Então, todos os dias, pedir a Deus perdão, né? Olha, eu fui batizado uma vez só, aconteceu isso. Mas todos os dias eu volto ao meu batismo e peço a Deus, me perdoa. Perdoa os meus pecados, os meus erros, me torna uma nova criatura. Tá? Aqui é bom lembrar a oração do Pai Nosso, né, que a gente pede ali, tem uma petição, né, nós já estudamos o Pai Nosso, é só recordar lá, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, fazendo esta oração do Pai Nosso, ali de uma forma bem simples, mas eficaz, Deus também nos perdoa os pecados. A promessa do batismo. Quando fomos batizados, falamos ao diabo, né, que nada queremos saber dele. O batismo é o momento que dizemos, eu pertenço a Cristo. Quando somos batizados, ali os padrinhos respondem algumas perguntas, mas mesmo que não fossem respondidas essas perguntas, ninguém falasse nada, apenas as palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali então o poder gracioso de Deus, que dá o perdão, dá a fé salvadora, dá uma nova vida. Mas lembramos assim que nós temos um Senhor, né? Pertencemos a Ele, e no dia da confirmação, aqui então tem essa lembrança, vocês vão dizer da boca de vocês, confirmando, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é meu Deus que me perdoou, meu Deus que é o meu Pai, né? Que em Cristo nós somos tornados filhos de Deus, e pela ação do Espírito Santo, no batismo, na palavra, assim continuamos esse vínculo, esta conexão ligados a Deus. Então, o que o batismo vale para mim? Será que ele vale alguma coisa? A gente nem lembra, às vezes a gente tem fotos. Por exemplo, eu não tenho foto do meu batismo, né? Então, fui batizado uma vez e isso vale para toda a vida. Tá? Às vezes acontece aqui, é só por curiosidade que eu digo isso, né? Eu ia perguntar isso na sala de aula, né? Mas eu acho que já sei a resposta de todos, pelo que eu tenho na minha mente. Todos foram batizados. Às vezes acontece assim, né? Por exemplo, no segundo ano da instrução, nós temos ali alguns alunos que não foram batizados. Né? Mas como acontece? É que eles não sabiam ainda, agora estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Isso acontece com uma pessoa adulta, né? Aí ela não teve o conhecimento da palavra de Deus, e aí em determinado momento ela então tem esse conhecimento, e aí o que faz? Aí batiza, né? Mas aí inverte um pouquinho. Primeiro se tem uma orientação na palavra de Deus, se estuda ela, e aí então se realiza o batismo. Também acontece às vezes as pessoas têm dúvidas. Será que fui batizado? Será que não fui? Né? Esses dias eu tive uma visita, e aí eu estava conversando com a pessoa, acho que eu não fui batizado. Né? Aí eu disse, tu não lembra? Teu pai e tua mãe? Meu pai e minha mãe já faleceram. Aí eu perguntei, tu tem padrinho e madrinha? Sim, eu tenho. Aí eu disse, então você é batizado. Conversa com eles. Aí ela conversou com eles e descobriu que já era batizada, mas não lembrava, não sabia, né? Senão teríamos que batizar essa senhora, que tem em torno de 40 anos, fazer o batismo dela, né? Por que fazer o batismo dela? Já tem 40 ou 50 anos, que nem eu vi esses dias uma reportagem da nossa igreja, no Mensageiro Luterano. Para que batizar já uma pessoa de idade? É porque é uma ordem de Cristo. Então, por isso que o batismo deve ser realizado. Ela só não foi realizada porque a pessoa não tinha o conhecimento sobre esse assunto. Esta é a aula. Então, eu quero pedir para vocês, né, fazerem aí a lição, né, completar ela, que está na página 156 e 157. Além disso, eu quero que vocês leiam a lição 31, né? Dê uma antecipada, né? Porque aí quando eu vou dar a aula, vocês já deram uma olhada, já não tem tantas
tanta coisa assim estranha, né? E um outro pedido, um terceiro, que eu quero que vocês, junto com o pai e a mãe, providenciem e deixem guardado para me entregar assim que for possível, né? Fotos do batismo, tá? Fotos do batismo de vocês e a certidão de batismo. Então guardem ela, né? Procurem, né? E deixem separado, né? Ah, pastor, eu não tenho foto em papel, né? Coisa e tal. Não faz mal, pode mandar direto para mim, aí manda direto, tá? Pro meu WhatsApp. Não manda no grupo, manda direto para mim. É isso aí. Ainda quero lembrar assim, ó. Andei adicionando ali no grupo de WhatsApp, né? Alguns que ainda não estavam. Mas aí eu peço para que procurem postar simplesmente algo que seja relevante ao grupo, né? Se tem alguma dúvida específica, manda direto para mim, né? Não bota no grupo, manda direto, tá? E não tem a necessidade de botar nenhum outro conteúdo e também de colocar um bom dia, boa noite, alguma coisa do tipo, tá? Mas quando eu pedi, que nem eu pedi da outra vez, quem assistiu, bota um joinha ou bota um joinha negativo, né? O dedinho para baixo, para quem não assistiu. Aí alguns acabaram não me dando retorno, né? Então procurem dar um retorno para mim. Desejo assim que as bênçãos de Deus a todos, se cuidem, um abração.